Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai continuar a nossa leitura. Vamos ler. Vamos ler Josué, Josué 21 e 22. Difícil mexer aqui no celular, viu? Também o Salmo 105 e Atos 16. Tá bom? Vamos então fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus, mais uma vez pedimos Tua bênção, Teu auxílio, que o Senhor nos edifique, nos transforme segundo a Tua palavra e o Teu querer. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, já tratamos aí da divisão das tribos, né? E agora, capítulo 21, já falou da cidade de refúgio, agora vai falar da cidade dos levitas. E eu separei aqui a foto, né? Uma ilustração, na verdade, de como ficaram as tribos aqui no tempo de Josué. Tá? Nós temos aqui o Mar Morto e azulzinho aqui na parte de cima o Mar da Galileia e o Rio Jordão, que cruza entre o Mar Morto e o Mar da Galileia lá em cima. Então veja aqui, essa parte azul à direita do Mar Morto, tribo de Ruben, a parte marrom a tribo de Gade, e o rosa aqui em cima, pegando uma partezinha do Mar da Galileia, a parte ali de Manassés, que ficou, a meia tribo de Manassés que ficou à direita. E veja que é a metade da tribo, mas olha o tamanho em relação às outras, né? Bem grande. Do lado esquerdo do Rio Jordão, do Mar Morto, olha só, nós temos Judá, essa parte rosa aqui bem ampla. No meio de Judá tem aí Simeão. Acima de Judá tem Benjamim, que é uma tribo bem pequenininha. Dan, que pega um pedacinho do mar ali, marrom. Laranja, Efraim. Um roxo claro, a segunda metade da tribo de Manassés. Issacar, logo acima. Zebulon, preto. Laranja aqui, Azer, ou Azer. E Dan, azul, na tribo ali onde está. E Naftali, né? Dan, aliás, a tribo de Naftali. A tribo de Dan está aqui. A tribo de Dan é o marronzinho. Essa cidade Dan aqui dentro de Naftali é uma cidade, não é a tribo. Então, só para a gente visualizar mais ou menos aqui, considerando aqui que, olha, Edom aqui embaixo, os descendentes de Esaú, e Moabe, né, que são os descendentes lá dos filhos de Ló, que ele teve com as filhas. Tá bom? Bom, é isso. Vamos à nossa leitura. Josué 21. Então os chefes das famílias dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, de Josué, filho de Num, e dos chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel em Siló, na terra de Canaã, e lhe disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fossem dadas cidades para morar, e também os seus moradores para os nossos, também os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, algumas cidades e os seus arredores. A sorte saiu para as famílias dos coatitas. Assim, os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam por sorteio 13 cidades das tribos de Judá. Simeão e Benjamim, 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros filhos de Coate receberam por sorteio 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson receberam por sorteio 13 cidades das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali e da tribo de Manassés, em Bazã. Os filhos de Merari receberam por sorteio, segundo as suas famílias, 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Então perceba aqui que os filhos de Levi receberam cidades de acordo com as suas famílias, né, dentro das tribos de Israel. Os filhos de Israel
deram aos levitas estas cidades e os seus arredores por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá e dos filhos de Simeão, os filhos de Israel deram mais algumas cidades, que nominalmente foram designadas para que Dia das fossem... Mães Magalu, presentes com até 60% de desconto. Corre para aproveitar. Gente, que absurdo. Desculpem, que eu tô dentro do carro aqui e tá um calor grande aqui dentro. Eu liguei aqui o carro para baixar o vidro. Bom, desculpem, vamos lá. Vamos começar do versículo 9 de novo. Das tribos dos filhos de Judá e dos filhos de Simeão, os filhos de Israel deram mais algumas cidades que nominalmente foram designadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porque a primeira sorte foi deles. Assim, lhes deram Quiriate Arba. Arba era pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e em torno dela, os seus arredores. Porém, o campo da cidade, com as suas aldeias, deram a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, Líbina com os seus arredores, Jatir com os seus arredores, Estemoa com os seus arredores, Olom com os seus arredores, Debir com os seus arredores, Aim com os seus arredores, Jutá com os seus arredores e Bet-Semes com os seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, deram Gibeão com os seus arredores, Gaba com os seus arredores, Anatote com os seus arredores e Almon com os seus arredores, ao todo 4 cidades. O total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foi 13 cidades com os seus arredores. As outras famílias dos levitas de Coate receberam as cidades da sua sorte. Da tribo de Efraim, deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Gézer com os seus arredores, Quibzaim com os seus arredores e Bet-Oron com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Dan deram Eutec com os seus arredores, Gibeton com os seus arredores, Aijalon com os seus arredores e Gat-Rimon com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, deram Taanak com os seus arredores e Gat-Rimon com os seus arredores. Ao todo, 2 cidades. No total, 10 cidades com seus arredores para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, e Beesterá, com os seus arredores. Ao todo, 2 cidades da tribo de Sacar deram Quisião, com seus arredores, Daberate, com os seus arredores, Jarmute, com os seus arredores, e Enganim, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Aser, deram Misal com seus arredores, Abdon com seus arredores, Eucate com seus arredores e Reobe com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Naftali, deram da Galileia, Quedes, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Amot-Dor com seus arredores e Cartã com seus arredores. Ao todo, 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Merari, deram da tribo de Zebulon, Joquineão com seus arredores, Cartá com seus arredores, Dimna com seus arredores e Naalau com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Ruben, deram Bezer com seus arredores, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores, e Mefaate com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Gade deram em Gileade, Ramote, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Maanaim com seus arredores, Esbom com seus arredores e Jazer com seus arredores, ao todo 4 cidades. Todas essas cidades tocaram por sorteio aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades. O total das cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Era assim com
todas elas. Então veja só, tudo isso para dizer que os levitas não tinham uma terra própria, eles se espalharam por todo o território israelita, tendo cidades para eles, para eles desenvolverem a vida deles, terem seus animais e tudo mais, e obviamente eles serviam aos propósitos de Deus, do santuário, do templo, do tabernáculo, etc., onde eles estavam. E posteriormente vai ficar claro que lá na construção do templo e tudo mais, Davi vai fazer um revezamento para que eles trabalhem no templo em Jerusalém, né? Então, o ponto é esse: Deus não deu uma herança de terra para eles, porque o próprio Deus era a porção deles. Então eles se espalharam por todo Israel. O povo de Israel toma posse da terra. Desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que, sob juramento, havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, o livro de Josué é o livro que mostra o cumprimento de todas aquelas profecias, todos aqueles anúncios dados ao longo do Pentateuco. Capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, e também foram obedientes a mim em tudo o que lhes ordenei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, pelo contrário, tiveram cuidado de guardar o mandamento do Senhor, seu Deus. Então, Josué está dizendo para eles: olha, vocês cumpriram exatamente o que foi combinado. Os Rubenitas, os Gaditas, a meia tribo de Manassés, eles já tinham a terra deles a leste do Jordão, à direita do Jordão. Eles entraram e participaram das guerras, buscaram a vitória de todo o povo de Israel, e agora eles completaram então a missão deles. Versículo 4. Agora o Senhor, seu Deus, já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora e vão para suas tendas, a terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, do outro lado do Jordão. Mas tenham o maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, que vocês amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos, sejam fiéis a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Assim, Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para suas tendas. Ora, Moisés tinha dado herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém, a outra metade da tribo, Josué deu herança entre os seus irmãos, deste lado do Jordão, para o oeste. E Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltem para suas tendas com grandes riquezas, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam com seus irmãos o despojo que tomaram dos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua propriedade, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor por meio de Moisés. Quando chegaram à região próxima ao Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel, olha o problema, os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. Olha só,
Essas 3 tribos estavam indo embora, cumpriram a missão deles, fizeram um altar do lado de Israel. E aí chega a notícia para os filhos de Israel, eles não entendem exatamente bem o que estava acontecendo, eles vêm para guerrear contra os seus próprios irmãos gaditas, rubenitas e os manassitas. Por quê? Porque eles acham que eles estão se rebelando contra Israel ao fazer aquele altar. Versículo 13. E os filhos de Israel enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés. Com ele foram 10 chefes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Mandaram pessoal importante lá. Eles se dirigiram à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Eles falaram dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor: que infidelidade é esta que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor? Será que não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje ainda não nos purificamos? Apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor? Se hoje vocês se rebelam contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse entre nós. Porém, não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Olha só a bronca que eles estão levando, hein, por conta disso. Estão trazendo à memória, olha o que Deus fez, olha o que aconteceu, olha aqueles que foram infiéis, o que aconteceu com eles. Versículo 21. Então os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e Israel mesmo o saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso, não nos poupem a vida no dia de hoje. Se edificamos um altar para deixarmos de seguir o Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocaustos e ofertas de cereais, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, que o Senhor mesmo nos responsabilize por isso. Pelo contrário, fizemos isso por causa da seguinte preocupação: amanhã talvez os filhos de vocês dirão aos nossos filhos, os filhos das tribos que ficaram à esquerda, a oeste, o que vão dizer para os filhos dos que ficaram a leste? O que é que vocês têm a ver com o Senhor? O que é que vocês têm a ver com o Deus de Israel? Porque o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vocês, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Vocês não têm nada a ver com o Senhor. É o que eles estão pensando que os filhos das tribos lá da oeste vão dizer para os filhos das tribos do leste. E assim, bem poderiam os filhos de vocês afastar os nossos filhos do temor do Senhor. Por isso dissemos: vamos edificar um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vocês e entre as nossas gerações depois de nós, nos sirva de testemunho e possamos servir o Senhor na presença dele com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E também para que no futuro os filhos de vocês não digam aos nossos filhos: vocês não têm nada a ver com o Senhor. Por isso dissemos: se no futuro disserem algo assim, a nós ou aos nossos descendentes responderemos: vejam o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vocês. Longe de nós a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifício. Altar que não é o altar do Senhor nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias
os chefes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel que estavam com ele ouviram as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor. Assim, vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os chefes, deixando os filhos de Ruben, os filhos de Gade, voltaram para a terra de Gileade, para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e lhes deram relatório de tudo. Com esta resposta, os filhos de Israel se deram por satisfeitos e bendisseram a Deus. E não falaram mais de ir e fazer guerra contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Interessante, né? Muito legal essa história. Muito bem. Qual é o salmo mesmo? Opa. Salmo 105. Eu acho que essa leitura está mais longa do que tem sido o normal, né? Salmo 105. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Quando eles eram em pequeno número, pouquíssimos estrangeiros na terra de Canaã, quando andavam de nação em nação, de um reino para o outro reino, Deus não permitiu que ninguém os oprimisse e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o o senhor de sua casa e administrador de tudo que possuía, para que bem quisesse sujeitar os seus príncipes, para que, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus irmãos. Aqui ele está contando toda a história do povo de Israel. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Deus lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. A terra deles produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Deus falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em toda a terra do Egito. Por chuva deu-lhes granizo e fogo chamejante naquela terra. Devastou-lhes os vinhedos
e os figueirais, e quebrou as árvores da terra deles. Ele falou e vieram gafanhotos e lagartas sem conta, que devoraram toda a terra do país, e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte todos os primogênitos da terra deles, as primícias do seu vigor. Então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque lhe tinham infundido terror. Deus estendeu uma nuvem que lhe servisse de todo, e um fogo para os iluminar de noite. Pediram e Deus fez vir codornizes e os saciou com pão do Egito. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram como um rio pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Então, ele está contando desde o início, eles peregrinos, aí a ida para o Egito, o retorno, como Deus conduziu a passagem deles do Egito para a terra deles, né? Ele conduziu o seu povo com alegria e com júbilo, seus escolhidos, deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do fruto do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Olha que interessante, né? Esse Salmo 106 conta exatamente o resumo da história, desde o início com Abraão até a posse da terra que a gente acabou de ver lá em Josué. Então coincidiu muito adequadamente aí o Salmo 106 com a leitura que estamos fazendo lá do finalzinho de Josué, não é? Muito bem, agora vamos ao texto de Atos, capítulo, é o 16? Acho que é o 16, né? Nós vimos no capítulo 15 a tratativa que fizeram da controvérsia em relação à circuncisão, como os assuntos devem ser tratados na igreja, em concílio. E agora o capítulo 16. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Esse Timóteo é alguém importante, que vai ser discípulo de Paulo, vai se tornar um pastor. Paulo escreve 2 cartas para ele que estão registradas na Bíblia, 1ª e 2ª carta a Timóteo. Versículo 3. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então, o Espírito conduzindo aonde eles deveriam ir. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Trode. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Trode, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Olha só o que diz agora. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Foi o Senhor quem abriu o coração dela. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Então, naquela cidade para onde Paulo foi,
seguindo ali a orientação de Deus, ele chega e tem essa mulher que Deus abre o coração dela para o evangelho, e ela, junto com a sua casa, junto com a sua família, eles são batizados. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E ele, na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Imagina, eles expulsaram o demônio da menina, foram levados para a praça pública, foram açoitados, foram presos, estão orando e cantando na prisão. E aí vem todo esse terremoto que faz com que todas as amarras, todas as correntes partissem. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. E então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Histórias legais da Lídia e do carcereiro. A Lídia se converteu ali numa tranquilidade, ouvindo o evangelho debaixo da árvore ali, tranquilamente. Já o carcereiro, numa situação de muito medo, né, de terremoto e tudo mais. E ambos tiveram o batismo juntamente com toda a sua família, o que mostra desde o início de Atos como os filhos, a família, todos fazem parte da aliança com Deus, né? Existe uma dimensão genealógica no tratamento de Deus com o seu povo. A gente vê isso desde o início da Bíblia. Deus chamando um homem e a sua família, criando a partir dele um povo. Então, a gente precisa notar essas coisas nas Escrituras. Versículo agora 35. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: Os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz.
Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Ele está questionando, não teve processo formal, não teve nada, vocês nos bateram e nos prenderam, sem nenhum processo. E nós somos cidadãos romanos. Seguindo, querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhe pediram desculpas. E, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Essa foi então a história, a leitura do capítulo 16 de Atos. E assim termina a leitura de hoje. Que Deus abençoe você. Um forte abraço e até mais.